Olá! Se você está vendo esse vídeo, seja no Instagram, no YouTube ou no Facebook, você provavelmente ouviu falar da Comunhão Popular, um jovem movimento político de inspiração cristã que busca unir a fidelidade aos valores do Evangelho com a necessidade de reformas sociais. Nesse processo de conhecimento do nosso trabalho, talvez você, como muitas pessoas, tenha se perguntado: bom, mas será que faz sentido um grupo como esse? Será que faz sentido um movimento político de inspiração cristã? Será que isso não seria uma espécie de mistura indevida entre política e religião? Talvez até mesmo um certo tipo de desrespeito com as pessoas que têm outros credos? Afinal de contas, o nosso país é muito diverso. Ele é composto por pessoas com as mais diferentes crenças e descrenças. Com que direito, então, a Comunhão Popular quer atuar politicamente baseada especificamente nos valores cristãos? Bom, essas perguntas são mais do que legítimas e esse é um vídeo para respondê-las. Esse vídeo vai ser uma espécie de justificativa do trabalho da Comunhão Popular. Porque nós somos como somos, porque fazemos aquilo que fazemos. Caso você não me conheça, eu me chamo Pedro Ribeiro, sou professor de filosofia, casado, pai e atualmente presidente da Comunhão Popular. A única coisa que eu te peço, caso você esteja vendo esse vídeo, é que você faça aquilo que todo mundo pede pela internet. Dê o seu like, compartilhe com os amigos, enfim, divulgue esse material das formas que você achar possível e necessário. Bom, vamos então para a grande pergunta. Faz sentido um movimento político de identidade cristã? Bom, no fundo dessa pergunta, o que está envolvido é uma compreensão do funcionamento da política que nós podemos dizer que é hegemônica nos dias de hoje. Aliás, não apenas nos dias de hoje, é hegemônica na modernidade, no mundo ocidental, desde os séculos XVI e XVII. Essa é uma compreensão liberal da política. Segundo o liberalismo político, a esfera da política deve ser uma esfera neutra em termos de valores. O Estado deve atuar de uma maneira imparcial. E por quê? Porque a sociedade é profundamente diversa, porque a sociedade é múltipla, porque a sociedade é formada por pessoas, como eu disse antes, com as mais diferentes crenças e descrenças. E se o governo, se a autoridade pública tem que zelar pelo bem de todos, então o governo não pode se pautar pelos valores específicos de alguns. O governo só pode se pautar por critérios e por princípios que sejam aceitáveis por todos. Essa visão liberal de política tem uma série de defensores ao longo da história. O seu fundador é o filósofo John Locke, e vários outros teóricos foram na mesma direção, Voltaire, John Stuart Mill, enfim. Talvez a apresentação mais refinada, mais completa desse ponto de vista tenha se dado em 1971 na obra de um filósofo americano chamado John Rawls. No seu livro Uma Teoria da Justiça, Rawls defende que toda discussão sobre justiça na sociedade deve se pautar por um critério que ele chama de véu de ignorância. O que é o véu de ignorância? O véu de ignorância é um exercício de imaginação. Toda vez, segundo Rawls, em que nós vamos discutir sobre questões políticas e sociais, nós devemos fazer isso nos imaginando debaixo de um véu que nos impede de sabermos quem somos. Quer dizer, toda vez que a gente vai discutir sobre política, segundo essa perspectiva, a gente deve debater as questões públicas sem levar em conta as nossas peculiaridades, sem levar em conta as nossas características pessoais. Você deveria como que esquecer ao longo do debate se você é homem ou mulher, se você é negro ou branco. Você deveria ignorar se você é uma pessoa mais otimista ou mais pessimista, se você é rico ou pobre, se você é um indivíduo religioso ou não, se você é idoso ou jovem. Apenas esse exercício, segundo Rawls,
garantiria uma discussão razoável sobre questões de justiça. Por quê? Porque, segundo ele, se a gente continuar debatendo questões públicas, levando em conta a nossa identidade, levando em conta a nossa peculiaridade, levando em conta as nossas características, a gente nunca vai conseguir chegar a um consenso. Aqueles que são ricos vão propor medidas baseadas nos seus interesses. Aqueles que são pobres, baseados nas suas necessidades. Aqueles que são religiosos vão agir politicamente com base na sua perspectiva espiritual. E aqueles que são descrentes vão manifestar nas suas posições políticas desprezo pela religião, assim por diante. Quer dizer, apenas esse exercício de véu de ignorância, esse exercício de ignorar as nossas próprias características pessoais, é que permitiria uma discussão saudável e razoável sobre a justiça. Tenha lido John Rawls ou não, é óbvio que a maior parte das pessoas nunca leu esse importante filósofo americano, mas tenha lido John Rawls ou não, quando uma pessoa questiona o sentido da comunhão popular, quando uma pessoa acha que um movimento político de inspiração cristã não faz sentido, o que essa pessoa está defendendo, no final das contas, é o véu de ignorância. É a ideia de que a política deve ser uma esfera neutra em termos de valores. É a ideia de que nos debates políticos nós não devemos levar em conta as nossas visões de mundo. Nós não devemos levar em conta as nossas crenças mais profundas. Nós devemos agir de maneira puramente imparcial. Bom, a pergunta óbvia que se deve fazer diante dessa proposta é a seguinte: será mesmo que isso é possível? Veja, eu não vou nem entrar no debate se isso é desejável, se isso é bom, se isso é interessante, se isso é o ideal. A pergunta é mais básica. O ideal liberal de neutralidade é possível? Será que é realmente possível que as pessoas debatam questões políticas sem levar em conta as suas crenças e descrenças? Será que realmente é possível que os cidadãos, na hora de atuar politicamente, não levem em conta aquilo em que acreditam, os seus valores mais profundos, as suas convicções fundamentais? Será que é possível que a pessoa que é religiosa pegar a sua fé e colocar como que numa espécie de caixinha, guardá-la num cofre e pensar, não, agora eu não sou mais um religioso, agora eu não sou mais um muçulmano, agora eu não sou mais um cristão, agora eu não sou mais um candomblessista, não, agora eu sou um cidadão. Será que é possível mesmo partir a alma em dois? Separar completamente na gente o que é público e o que é privado? O que são as nossas convicções pessoais e o que é a nossa atuação cidadã? Qualquer pessoa que olhe com honestidade para si mesma sabe que essa é uma tarefa impossível. Nenhuma pessoa, qualquer que seja a sua visão de mundo, é capaz de ignorar os seus valores na hora de se posicionar politicamente. O exercício de imaginação proposto por John Rawls e proposto pelos liberais de maneira geral não passa disso, um exercício de imaginação, mas ele é absolutamente irrealizável, impraticável, é impossível. E por um motivo simples: o que é uma visão de mundo, seja ela religiosa ou não? O que é uma visão de mundo? Uma visão de mundo, como o próprio termo diz, é a maneira como você vê o mundo. É a lente a partir da qual você enxerga a realidade. Um cristão sincero enxerga todas as coisas da sua vida à luz do Evangelho. Um muçulmano sincero enxerga todas as coisas da sua vida à luz da sua fé depositada em Alá e em Maomé, que o sujeito considera o último profeta. Aquele que é candomblessista, que é umbandista ou pratica outra modalidade de religião afro, se ele é sincero na sua fé, ele vê todos os fenômenos da sua vida à luz da sua crença nos orixás. E aquele que é descrente, naturalmente, vê todas as coisas da sua vida
também de uma perspectiva não crente, de uma perspectiva materialista, de uma perspectiva secular, não religiosa. O mundo real é assim. A vida é assim. Gostemos disso ou não. Imaginar uma pessoa que atue politicamente sem levar em conta as suas crenças, os seus valores, é imaginar o impossível. É imaginar o círculo quadrado, é imaginar o careca cabeludo, bom, eu sou flamenguista, né? É imaginar o vascaíno feliz, quer dizer, é imaginar uma contradição. Esse é o fato bruto, esse é o dado real. Na prática, as pessoas sempre atuam politicamente a partir das suas crenças, a partir dos seus valores. Bom, isso significa que vale tudo? Isso significa, então, que nós temos o direito de impor as nossas crenças aos outros? Isso significa que nós devemos perseguir as pessoas que não compartilham do nosso credo? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Os cristãos são chamados pela sua fé a serem cristãos em tudo. Serem cristãos não apenas quando estão na missa, quando estão no culto, quando estão na sua celebração religiosa, mas também a agirem como cristãos, a viverem como cristãos na sua família, com seus filhos, no estádio, torcendo para o seu time de futebol, na sua atuação econômica como trabalhadores, como empresários e também na sua atuação política. Para aqueles que são cristãos, Cristo deve ser o Rei, deve ser o Senhor de todas as esferas da sua existência, inclusive da sua esfera de atuação cidadã, de atuação política. Agora, também é parte fundamental do Evangelho não apenas a crença de que Cristo deve ser o Senhor de todos os aspectos da nossa vida. Também é fundamental no Evangelho a ideia de que a fé verdadeira é sempre um ato livre, de que a fé fingida ou fé imposta é um ato inaceitável diante de Deus Criador. A ideia de que ninguém deve ser obrigado a crer. Ao longo dos séculos, é óbvio, muitas vezes os cristãos foram infiéis a esse ponto da sua doutrina. No entanto, ela é bastante clara, essa noção, a ideia de que a fé deve ser um ato livre em toda a tradição cristã. Portanto, quando nós, da Comunhão Popular, nos afirmamos como um movimento político de inspiração cristã, o que buscamos é apenas ser sinceros. Tal como todas as pessoas, porque isso é inevitável, nós buscamos atuar politicamente a partir das nossas crenças, dos nossos valores. E nós somos francos, nós deixamos as claras quais são as nossas posições, quais são as nossas convicções, como pretendemos atuar. Por outro lado, também deixamos bastante claros que fugimos de toda a intenção sectária. Se você se identifica com as propostas políticas da Comunhão Popular e não é um cristão, tudo bem. As nossas portas estão abertas para você. Para nós, o nosso movimento é um movimento de atuação política. Ele não é primariamente um movimento religioso, ele é um movimento político de inspiração religiosa, mas ele é um movimento político. Portanto, ainda que você tenha divergências religiosas com o cristianismo, ainda que você não acredite nos dogmas cristãos, mas se você está de acordo com os valores morais do Evangelho, se você está de acordo com os valores éticos ensinados pela tradição cristã, muitos dos quais não dependem de religião, é uma coisa que depende do mero uso da razão humana, se você está de acordo com esses valores, estamos mais do que abertos para você. Da mesma forma, nós também deixamos claro no nosso manifesto que não temos a intenção de perseguir ninguém. A liberdade religiosa é um valor fundamental a ser promovido e preservado na sociedade brasileira. O nosso país é um país plural. A tolerância, a convivência com os diferentes é essencial para a vida pública. Nós nunca nos posicionamos contra isso e não pretendemos de modo algum nos posicionar desta maneira. Um outro esclarecimento importante também a fazer, algo que nós também deixamos claro no nosso manifesto, mas que é sempre importante retomar, é o seguinte: quando dizemos que somos um movimento político de inspiração cristã, não pretendemos de maneira nenhuma ter o monopólio da representação política dos valores do Evangelho.
Nós não dizemos, olha, se você acredita que o evangelho deve servir como fonte de inspiração para a atuação política, então você tem que vir para cá. Então, se você não está conosco, você não está de fato defendendo a cristianização da política. Então, se você não fecha conosco, então você não está verdadeiramente atuando na política em conformidade com os valores do evangelho. Nada disso. Os cristãos são vários. Os cristãos são muitos. E é natural que mesmo cristãos que tenham as mesmas crenças doutrinais, que pertençam à mesma igreja, que acreditem na mesma doutrina, na hora de interpretar situações concretas da sociedade, tenham visões diferentes. Isso faz parte do jogo. Isso, inclusive, é saudável, desde que os princípios inegociáveis do Evangelho estejam a salvo. Nós não somos o movimento político de inspiração cristã, nós somos um movimento político de inspiração cristã. Buscamos ser o melhor que podemos, mas é apenas isso. Para terminar, eu gostaria de comentar algumas questões históricas. Quando nós conversamos com pessoas que têm uma tendência mais liberal, que acreditam me perdoem a franqueza, nessa mitologia de uma separação total entre o público e o privado, entre as crenças pessoais e a atuação política, quando nós conversamos com pessoas que têm essa ideia de um Estado neutro, de um Estado imparcial, que não se deixa contaminar por nenhum tipo de valor ou crença dos cidadãos, quando nós conversamos com esse tipo de pessoa e apresentamos os argumentos para mostrar como essa ideia é frágil, é muito comum que a pessoa responda, não, tudo bem, neutralidade total é impossível, eu até entendo o seu argumento, mas olha aí a catástrofe que é a atuação de pessoas na política invocando valores religiosos. Olha aí que coisa terrível. Olha aí como a atuação, na prática, a atuação política de cristãos que invocam a sua fé na sua militância política sempre acaba não dando muito certo. Bom, na verdade, essa é uma visão profundamente míope da história humana. Várias e várias vezes os cristãos atuaram politicamente, invocando a sua fé e na prática traíram a fé? Sem dúvida, sem dúvida. Muitos erros históricos foram cometidos. Mas também os cristãos têm muitas e muitas páginas da sua história de que se orgulhar. Muitos e muitos exemplos de pessoas que atuaram politicamente, invocando explicitamente os valores do Evangelho e que deram enormes contribuições para a história da humanidade. Por exemplo, o grande líder do movimento abolicionista na Inglaterra, em fins do século XVIII, início do século XIX, Wilberforce, peço perdão se a pronúncia estiver equivocada, frequentemente nos seus discursos parlamentares invocava os valores do Evangelho. Da mesma maneira, o reverendo Martin Luther King, pastor batista, em toda a sua militância pelos direitos civis dos negros, frequentemente permeava o seu discurso de referências religiosas. Quem for ler o seu mais famoso discurso, Eu Tenho um Sonho, pronunciado debaixo da estátua de Lincoln, em Washington, verá que o texto é inteiramente recheado de citações bíblicas, diretas ou indiretas. Um dos padroeiros da comunhão popular, Santo Oscar Romero, teve uma atuação extraordinária diante da ditadura militar de El Salvador, protegendo pessoas perseguidas, se colocando contrário à repressão abusiva do governo, defendendo a causa dos pobres. Em todas as suas palavras, ele sempre justificava a sua atuação política invocando a necessidade do Evangelho de influenciar as relações sociais. Os exemplos que eu estou dando poderiam ser multiplicados até o infinito. É uma tolice acreditar, primeiro, que pessoas podem agir politicamente sem levar em conta as suas crenças ou descrenças. Isso é impossível. O que nós precisamos é de maturidade e de franqueza. O que nós precisamos é que todos os lados façam assim como nós fazemos.
Coloquem as cartas na mesa, digam qual é o seu lado, digam quais são as suas crenças, digam quais são as suas convicções e se disponham ao debate público, se disponham à troca de argumentos, se disponham à troca de ideias, sem fingir neutralidade, que não tem, sem fingir uma imparcialidade, que é impossível. Essa é a primeira ideia. E, em segundo lugar, é necessário ter uma visão mais lúcida da história humana e compreender como em vários e vários momentos da história não apenas foi positiva, mas foi essencial a atuação política dos cristãos que invocavam explicitamente a sua fé na hora em que lutavam pelo bem comum. É nesses bons exemplos que a comunhão popular se inspira e é na trilha desses bons exemplos que nós buscamos caminhar. Somos falhos, somos fracos e somos poucos, mas pedimos, caso você tenha fé, a sua oração pelo nosso trabalho para que ele siga adiante com qualidade e a você, repito, independentemente do seu credo, se você concorda com os valores morais do Evangelho, com os valores éticos, princípios éticos enunciados pela tradição cristã, e se você está de acordo com o nosso manifesto político, junte-se a nós. Nós estamos em crescimento e queremos crescer muito mais. Sob Deus e com os pobres. Assim caminha a comunhão popular. Até o próximo vídeo.